Cangaceiro oferece riqueza à viúva pobre em troca de uma mentira, mas ela recusa. A lição de humildade que mudou o destino de todos. O sol se punha sobre o povoado de Carnaúba dos Dantas, no sertão do Rio Grande do Norte, em setembro de 1937. A seca já durava 3 anos, queimando a caatinga, matando o gado, secando açudes e expulsando famílias. Mas alguns não tinham para onde ir, pobres demais até para fugir. Entre eles, Maria da Conceição, viúva aos 32, mãe de 4 filhos, Josefa, Antônio, Luzia e o pequeno Francisco. O marido Severino morrera há 1 ano esmagado por uma parede enquanto trabalhava por 10 tostões ao dia, deixando dívidas e fome. O casebre onde viviam era feito de taipa rachada e palha furada. No chão de terra, as crianças dormiam amontoadas. Não havia móveis nem panelas, apenas um pote rachado e uma cuia para dividir o mingau ralo que restava. Naquela tarde, Maria voltou do açude com o pote vazio. Só lama seca no fundo. As crianças esperavam na porta. Viram o pote e entenderam. Josefa, a mais velha, perguntou: "Mamãe, quando a gente vai comer de verdade?" "Logo, minha filha." "Logo", mentiu Maria. O bebê chorava, mamando num seio sem leite. Antônio, quieto, já olhava para o nada. Foi então que se ouviu o som de cascos de cavalo. 4 cavaleiros surgiram no horizonte. Cangaceiros. O líder de gibão com taxas de prata desmontou com calma. "Boa tarde, senhora", disse educado. "Sou o Capitão Trovão. Esses são meus homens." Maria manteve-se firme na porta, escondendo os filhos atrás. "O que querem?" perguntou. "Informação", respondeu ele. "E talvez um acordo", contou que dias antes haviam assaltado uma comitiva e que um homem os vira. Mateus Correia, vizinho dela, homem bom que já ajudara sua família. A polícia viria investigar e ele queria que Maria dissesse que Mateus estava bêbado naquele dia. O capitão abriu o saco de couro. Moedas de ouro brilharam. 200.000 réis, disse. "Tudo seu, se mentir." Maria sentiu o chão sumir. Era dinheiro para salvar seus filhos, construir uma casa, ter água, comida, mas custaria a reputação de um inocente. "Mateus não bebe", respondeu. "Por isso vão acreditar", replicou o capitão sorrindo. Ele mandou trazer outro saco, cheio de comida, pão, farinha, charque, rapadura. O cheiro fez as crianças suspirarem. "Isso é seu agora, se prometer." Ele se aproximou e falou baixo. "Olhe para seus filhos, Maria. Estão morrendo. Em poucas semanas um deles não acorda mais. Vai carregar caixõezinhos pequenos e saber que podia ter salvado. Vai escolher o quê? Honra, verdade. Isso não enche barriga." As lágrimas caíam. Ele tinha razão. Os filhos estavam morrendo. E ali estava a salvação, tão perto, tão fácil. Josefa saiu do casebre, puxando a saia da mãe. "Mamãe, posso comer aquele pão?" A voz da menina era um fio de esperança. O capitão sorriu, certo da vitória. "Dê o pão para a menina, um adiantamento da nossa parceria." Um dos homens estendeu o pão. Josefa olhou para Maria esperando um sinal. E Maria ficou no abismo. De um lado, a fome dos filhos. Do outro, a honra de um homem inocente. Sobrevivência ou verdade? Ela fechou os olhos, sussurrou: "Deus me ajuda." E então tomou a decisão que mudaria não apenas seu destino, mas o de todos. Se você estivesse no lugar dela, aceitaria a riqueza ou manteria a verdade? Seja honesto. O que você faria? Comente e siga para o desfecho incrível dessa história. O silêncio após a oração de Maria era denso, como a própria seca que castigava o sertão. O capitão Trovão esperava, o saco de moedas na mão, certo de que ela diria sim. Sempre diziam sim. Mas Maria abriu os olhos e algo em seu olhar o fez recuar. Não havia medo, mas certeza. "Não!" disse ela firme. O capitão piscou sem entender. "Como assim não?" "Não vou mentir.
Não vou prejudicar um homem honesto para salvar bandido. Podem levar o dinheiro, a comida ou minha vida, mas não vou mentir. Os cangaceiros se entreolharam. Nunca tinham ouvido isso de alguém faminto. Tá louca? Gritou Corisco. Olha para os seus filhos. Não é loucura, é caráter, respondeu ela. Prefiro que morram com mãe honesta do que vivam com mãe mentirosa. Que lição deixaria a ele se aceitasse? Que tudo tem preço. Ela ajoelhou-se diante de Josefa. Minha filha, sei que dói, mas há coisas mais importantes que comida. A verdade, a honra, poder olhar no espelho e se reconhecer. A menina assentiu, madura demais para seus 10 anos. Eu entendo, mamãe. Maria ergueu-se e encarou o capitão. Minha resposta é não. Montem e vão embora. O capitão ficou em silêncio. Algo mudava dentro dele. Guardou o saco de moedas e disse: deem a comida para ela. Mas, capitão, tentou Zé Sereno. Eu disse para dar. Rugiu com voz embargada. Os homens obedeceram, deixando o saco no chão. Não posso aceitar, disse Maria. Seria suborno. Não é suborno, murmurou o capitão. É presente, de uma mulher que me lembrou o que eu esqueci. Ele respirou fundo. Faz anos que não vejo alguém com caráter de verdade. Minha mãe era como você, viúva, pobre, mas nunca mentiu. Eu a abandonei, virei cangaceiro. E quando voltei para dar o que roubei, ela já tinha morrido, sozinha, de fome. As lágrimas escaparam. E agora vejo você, igualzinha a ela. E você escolheu honra, como ela teria escolhido. Envergonhado, tirou algumas moedas e colocou na mão de Maria. Não é pagamento, é restituição. Pelas mulheres honestas que roubei, pela mãe que perdi, por você que me mostrou que ainda há bondade. Por que faz isso? Perguntou ela. Porque você me lembrou quem eu fui e talvez ainda dê tempo de ser de novo. Montou o cavalo. E quanto a Mateus Correia, está seguro. Conte a verdade quando a polícia vier. Aprendi hoje que mentira destrói. Os 4 partiram na poeira da caatinga. Maria ficou parada, segurando as moedas e o saco de comida como se fossem milagre. Mamãe, posso comer o pão? Perguntou Josefa. Pode, minha filha, pode. As crianças se lançaram sobre a comida. Maria apenas chorava em silêncio. Lágrimas de alívio e gratidão. 2 dias depois, a polícia apareceu. Maria contou tudo. O delegado ouviu e balançou a cabeça. Corajosa ou louca, disse ele. Talvez as 2 coisas, respondeu sorrindo. Recebeu uma pequena recompensa. 20.000 réis. Somados aos 50 que o capitão deixara e a comida, bastava para sobreviver até a chuva voltar. Mas o verdadeiro milagre veio depois. A história de Maria se espalhou. Seu Teodoro, fazendeiro local, apareceu com um convite. Preciso de alguém honesto para cuidar da fazenda menor. Casa boa, salário justo. Aceita? Maria aceitou. Mudou-se com os filhos. Tiveram uma vida digna. Josefa virou professora. Antônio fazendeiro. Luzia casou-se. E Francisco, o bebê que quase morreu, tornou-se padre. E todos contavam a história da mãe, da escolha entre riqueza suja e honra limpa, que mudou o destino deles. Disse que o capitão Trovão também mudou. Deixou de roubar dos pobres, ajudava viúvas e órfãos. Quando foi preso anos depois, rendeu-se pacificamente. Na prisão, contava-se a história de Maria a quem quisesse ouvir. Suas últimas palavras foram: diga à viúva Maria que eu entendi e que tentei me redimir. A lição é simples: caráter não tem preço. Honestidade não é luxo de rico, é escolha. E quando escolhemos o certo, Deus vê e recompensa de formas que o mundo não entende. Maria poderia ter mentido, se justificado, mas não o fez. Escolheu o certo mesmo na dor. E foi essa loucura de integridade que salvou sua alma e sua família.
Se hoje você enfrenta uma escolha entre o fácil e o honesto, lembre-se de Maria. Caráter se prova nos momentos de decisão. No fim, o que levamos é quem fomos, não o que tivemos. Escolha honra, escolha verdade, escolha caráter e confie, Deus cuidará do resto. Inscreva-se no canal Lições da Caatinga para mais histórias que inspiram valores verdadeiros. Deixe seu like se aprendeu algo com Maria e comente. Qual lição dela mais tocou você? De qual cidade está nos assistindo?